Olá, pequeno gafanhoto, há quanto tempo? Tava com saudade de mim? E aí, como é que foram as férias? Eu espero que você tenha aproveitado, porque a partir de agora, oficialmente começa o seu curso de banco de dados com MySQL aqui do Curso em Vídeo. É claro, você já viu na descrição do vídeo, você já recebeu o e-mail, você que é inscrito no canal recebeu o e-mail. Então estamos aí, bem-vindo novamente ao Curso em Vídeo. E esse é um dos vídeos que as pessoas pedem bastante. Muita gente, depois que eu fiz o curso de algoritmos e depois que eu coloquei o curso de PHP, muita gente fala assim: Bel Guanabara, mostra como é que é banco de dados para poder integrar com o PHP. E esse é o primeiro passo que a gente está dando nesse sentido. Então, meu querido, bota esse celular no silencioso, fecha essa aba com o Facebook que eu tô vendo, tem uns outros sites aí também abertos, pode fechar, acomode-se na sua cadeira e vamos começar. E como eu já disse 1 milhão de vezes, nós vamos começar agora o nosso curso em vídeo de banco de dados. Gostou da piada? Não? Mas pode esperar que vai ter piada pior até o final. E nessa primeira aula, como não poderia deixar de ser, nós vamos ver a origem dos bancos de dados. Sim, se você é um gafanhoto experiente aqui do Curso em Vídeo, você já sabe que eu tenho esse problema que eu não consigo começar nada sem contar suas origens. Eu acho muito importante a gente conhecer a origem das coisas para a gente poder entender até onde ela foi. E também para a gente compreender que não para por aqui. O que eu vou falar de banco de dados hoje pode ficar velho amanhã. Então vamos aproveitar logo para você aprender tudo bonitinho, organizado, nesse curso básico para iniciantes de banco de dados com MySQL. E eu vou começar, como sempre, voltando no tempo para a década de 50. Se você se lembra muito bem da sua aula de História da Computação, se você teve no colégio, na faculdade, se saiu de qualquer lugar, todo mundo falou. Os primeiros computadores eram universitários e militares e surgiram ali na década de 40, mais ou menos 1945, 1946, foi o surgimento dos computadores para uso militar e acadêmico. E eu não sei se você já se perguntou, nessa época, como é que os dados eram guardados? Que eu lhe respondo. Antes dos computadores, os dados eram guardados em papel. Sim, papel. As pessoas iam se cadastrar e os seus dados eram preenchidos em papel, que era a única maneira da época. E se você para pensar, até hoje em alguns lugares se faz isso. Só que, convenhamos, é um negócio muito velho. Nessa época, a gente preenchia uma ficha. Essa ficha preenchida era colocada dentro de uma pasta e essa pasta era armazenada dentro de um arquivo metálico. Isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa que provavelmente você já viu, mas provavelmente os gafanhotos mais jovens sabem que existe, mas nunca viram acontecer. O fato é, na década de 50, era a única maneira que se tinha. Hoje em dia, tem essa maneira e tem outras. Mas na época, na década de 50, era a única maneira de se guardar dados. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente pode começar a ver algumas teorias de banco de dados a partir dessa historinha que eu acabei de contar para você. Acontece que esses 3 componentes que você está vendo aí na sua tela, a ficha, a pasta e o arquivo, têm nomes específicos na área de tecnologia da informação. As fichas são tratadas como registros, as pastas como tabelas e os armários como arquivos. Então, apenas recapitulando, os armários grandes guardam pastas, essas pastas guardam fichas. Vamos trazer para a área de TI? Arquivos guardam tabelas, tabelas armazenam registros. Guarda isso vai ser muito importante quando a gente começar a ver o MySQL. E eu não preciso nem dizer que antigamente, na década de 50, com esse meio de armazenamento de fichas guardadas em pastas e pastas guardadas em grandes armários, a gente tinha um acúmulo muito grande de papel. E o grande desafio do final da década de 50 e início da década de 60 foi digitalizar todos esses dados. Isso porque a computação já começou a ganhar o mundo das empresas. Então, os computadores eram gigantes, universitários e militares, depois eles começaram a reduzir e reduzir um pouquinho mais, e aí eles começaram a ganhar empresas. E aí se tornou necessário guardar essa massa de dados de forma digital. Mas calma que não foi tudo muito bonito, logo de cara surgir o banco de dados, não. Logo no início, as fichas, os registros, eram armazenados de uma maneira bem arcaica. Basicamente, o que acontecia era pegar uma ficha dessa, de forma digital, e colocar
uma após a outra dentro de um arquivo sequencial. Isso porque os arquivos antigamente eram guardados em fitas magnéticas ou cartões perfurados. E esses meios de armazenamento eram sequenciais. Para você ler um cartão perfurado, sei lá, o quinto, você tinha que ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, até chegar no final. As fitas de papel ou as fitas magnéticas funcionam da mesma maneira. Para você ler o meio da fita, você tem que rebobinar ela toda e ir lendo até chegar no momento que você quer. Então, os arquivos iniciais não poderiam ser diferentes. Basicamente, se você quisesse encontrar um registro específico, você tinha que varrer do primeiro até o registro ser encontrado. E por conta dessa característica das sequências dos registros, esse tipo de arquivo tem um nome muito fácil de lembrar. Esse tipo de armazenamento ficou conhecido como arquivos sequenciais. Isso porque, como eu acabei de falar, os dados eram guardados numa sequência. E é claro que isso trazia uma lentidão muito grande. Mas para pensar comigo. Antes disso, o que tinha? Ficha de papel. Agora estava digitalizado, então era melhor do que a gente tinha antes. Nunca pense numa tecnologia como arcaica, como velha, se ela é velha. Então você vai pensar assim, nossa, mas é muito ruim arquivo sequencial, né? Tá, mas era melhor do que tinha antes. É por isso que eu gosto de contar a história das coisas. O que a gente tem hoje é melhor do que a gente tinha ontem. E o que a gente vai ter amanhã, com certeza, vai ser melhor do que a gente tem hoje. E como o amanhã é sempre melhor, depois das fitas surgiram o quê? Os discos. Disquetes e HDs, o primeiro Winchester, que na época tinha esse nome. E esses tipos de mecanismos armazenavam dados de maneira direta, não de maneira sequencial. Em um disco, você não precisa ler o início do disco para ler a metade dele. Você pode ir direto para um lugar. E os arquivos também evoluíram para isso. Nesses mecanismos de armazenamento, era possível guardar todos os registros e manter dentro de uma espécie de tabela índices, numerações, guardar chaves identificadoras de cada um dos registros. Isso a gente chama de índice. E a partir do momento em que os registros são armazenados num meio de armazenamento direto e indexado, a forma de encontrar os dados se tornou muito mais rápida. Vamos imaginar aqui que eu estivesse procurando pelo registro 5, por exemplo. Como tudo estava armazenado num meio direto, bastava você ir diretamente até o registro, pegá-lo e tratar os seus dados da maneira que quiser. Esses tipos de arquivo ganharam o nome de arquivos de acesso direto. Viu como é que é simples? Até a nomenclatura é fácil. Arquivos de acesso sequencial são aqueles onde os registros são acessados sequencialmente. Arquivos de acesso direto são arquivos onde os registros são armazenados e acessados de maneira direta. Simples assim. Mas ainda que os arquivos de acesso direto fossem muito melhores que os sequenciais, a gente ainda tinha um problema, porque esse índice era muito simplista, era muito simples. E aí, na década de 60, surgiu um momento muito importante para a história dos bancos de dados. E foi exatamente na década de 60 que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Sim, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tinha como uma das tarefas criar uma maneira de armazenar dados de maneira mais segura e inteligente. E você pode estar achando estranho, caramba, o Departamento de Defesa se metendo nisso? Se você parar para pensar na história da tecnologia, nessa época, da década de 50, 60, 70, a pesquisa militar era algo muito importante e muito valioso para a história da humanidade. E com a tecnologia, não poderia ser diferente. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um evento que tinha um nome específico, o Codazil. O Codazil foi um grande encontro que reuniu militares, empresas e universidades. Lá foram discutidas grandes tecnologias emergentes, coisas que poderiam ser criadas, e dessa conversa entre as empresas, os militares e o governo, surgiu uma das linguagens mais valiosas da história. Foi no Codazil que surgiu o COBOL. Sim, não sei se você já ouviu falar nessa linguagem, mas ela é muito importante porque ela foi a primeira linguagem que se preocupou efetivamente tanto com a lógica da programação como com os dados embedados nela. Então, a estrutura de dados era primordial para o COBOL. Inclusive, grandes empresas ainda usam COBOL até hoje. É claro que muitas delas estão migrando, mas existem ainda, nós estamos em 2016, que eu estou gravando esse vídeo, existem empresas que ainda utilizam COBOL. E os programadores COBOL são contratados a peso de ouro. Eu não estou falando aqui para você, pequeno gafanhoto, hoje, com 15, 16, 20 anos, começar a aprender COBOL. Eu simplesmente estou dando uma informação. Em momento nenhum eu quero incentivar aqui o aprendizado de uma linguagem que começou na década de 60 e não evoluiu. Não existem versões novas do COBOL, versões atualizadas. Simplesmente, quem sabe COBOL, quem já sabe COBOL, sabe COBOL. Então, está ganhando uma graninha extra com a migração ou com a atualização dos sistemas, porque não existe mais programador para isso. Quer dizer, existe sim. Só que são poucos. E além do COBOL, no Codazil foi discutido o surgimento de uma nova tecnologia. Essa tecnologia ganhou logo um nome: banco de dados.
Esse é o objetivo do nosso curso. A gente vai aprender como criar banco de dados. É claro que esse curso é um curso para iniciantes, que você vai precisar estudar mais, óbvio. Todo curso do Curso em Vídeo é isso. A gente não tenta de maneira alguma ser total, ser completo, curso completo para você ganhar. Não, o Curso em Vídeo tem a ideia de uma maneira descontraída, de uma maneira pedagógica, séria, comprometida, mostrar para vocês o início. E você pode ter certeza, quantos cursos de banco de dados você fez pela internet que mostram esses dados que eu estou mostrando aqui. Acredita na gente, Pequeno Gafanhoto, o Curso em Vídeo vai trazer muita coisa boa para você. E no modelo criado lá na década de 60, o banco de dados, até hoje, é composto de 4 partes. A base de dados, que são os dados propriamente ditos, né? A estrutura de todo o banco de dados está no banco de dados, obviamente. Se o banco de dados não guardasse dados, não ia ser banco de dados. Por que eu perco tempo falando isso? Só que não para por aí. Além da base de dados, a gente também tem um sistema gerenciador. Você já deve ter ouvido falar no seu colégio ou na sua faculdade da sigla SGBD, que é uma sigla em português para Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Em inglês, essa sigla é DMS. Se você começar a procurar aí, você procura pela sigla DMS, que é a mesma coisa que a nossa sigla em português para SGBD. Então, além dos dados, um banco de dados, ele tem que ter um sistema gerenciador. Dentro da estrutura, dentro de todo o ecossistema que constrói o banco de dados, a gente tem que ter um sistema que gerencie esses dados. Além da base de dados e do sistema gerenciador, também é necessário ter uma linguagem de exploração. E você pode estar perguntando, mas caramba, quem acessa o banco de dados não é a linguagem de programação? Então o que tem que ter uma linguagem de exploração? Aí é que vem a chave. Você não precisa ficar aprendendo 1 milhão de linguagens. Você, na teoria aqui criada pela Codasil, você precisaria aprender uma única linguagem, que é a linguagem de acesso ao dado, que é uma linguagem de exploração. Isso foi muito valioso, esse extra foi muito valioso para os estudos que deram origem ao banco de dados. E por último, você teria também programas adicionais. Coisas adicionais como gerência de usuários, como otimizadores de dados. Então, tudo que tiver extra, o banco de dados também vai conter. Então, esse é o princípio dos bancos de dados. Surgiu na década de 60, junto ao Codasil. E aí teve uma empresa que foi muito importante nos estudos de tudo isso daqui. Talvez você tenha ouvido falar nela. Além do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a IBM foi muito valiosa para a construção e evolução dos bancos de dados. E se você não ouviu falar na IBM, dá uma pesquisada aí. Ela surgiu muito antes com Hermann Hollerith e deu origem a uma das maiores empresas de tecnologias do mundo. A IBM foi a que criou o PC, por exemplo. Mas ela criou muito mais do que isso. Hoje, ela nem é tão mais falada. É como se fosse, na época do início, quando eu comecei a estudar, IBM era como se hoje eu falasse para você, Pequeno Gafanhoto, Google. Caramba, Google! A IBM tem grande valor na área de tecnologia. Hoje em dia ela ainda existe, mas ela se voltou para outros ramos, ainda continua grande, mas não é gigantesca, não é tão famosa como era antigamente. E a primeira coisa que a IBM propôs foi a criação de dados hierárquicos. Basicamente, os dados iam ser armazenados e teriam uma hierarquia. Você teria dados interligados. Você teria dados interligados de uma maneira bem simplista, mas tudo de forma hierárquica. Esse foi o primeiro modelo proposto pela IBM. Esse modelo ficou conhecido como modelo hierárquico. Além do modelo hierárquico, foi proposto um outro modelo que foi a evolução do hierárquico. Nele, os dados não teriam quem é superior e quem é inferior. Eles seriam ligados em uma forma de rede inteligente. E isso trouxe o modelo em rede. Os modelos hierárquico e em rede foram os primeiros modelos sugeridos lá no iniciozinho, no meio da década de 60, pela IBM. É claro que eles foram importantes, a gente não vai se aprofundar neles, mas saiba que eles existiram. Mas não é esse o modelo utilizado até hoje em dia. Os modelos hierárquicos em rede permitiam que eu guardasse, por exemplo, os dados dos meus clientes, dos meus serviços, dos meus funcionários, das minhas empresas e dos meus fornecedores. Isso sem problema nenhum. O problema é que esses modelos, eles não facilitavam uma coisa simples, o relacionamento. Mas calma, não é esse tipo de relacionamento que eu estou falando. O relacionamento que eu estou falando é esse daqui. Os dados teriam relação entre eles. Então, eu poderia relacionar um conjunto de registros a outro conjunto de registros que está em outra tabela. Isso foi muito valioso e deu origem a um novo modelo. E foi pensando nesse modelo que, na década de 70, um dos pesquisadores da IBM, o Edgar Code, propôs um novo modelo. Nesse novo paradigma, os dados eles seriam armazenados e, em vez de hierarquias ou ligações de redes, eles teriam ligações mais intrínsecas, eles teriam relação.
E foi dos estudos de código que surgiu o modelo relacional. E é esse modelo relacional que nós vamos utilizar para criar os nossos bancos de dados em MySQL. E aí você pode estar perguntando, mas Guanabara, para por aí? O modelo relacional melhor que a gente tem hoje? Não. A gente tem modelos mais recentes, como, por exemplo, os modelos baseados em documentos ou, ainda mais recente, os modelos orientados a objetos. Porém, quando a gente começa a estudar em colégios e faculdades, a gente sempre começa pelo modelo relacional, que é muito mais simples de explicar, e aí você vai tendo o seu processo evolutivo. Como eu disse, seus estudos nunca vão parar. Então a gente vai começar no modelo relacional e você vai continuar seus estudos e aprendendo muito mais sempre. Esse modelo relacional é muito importante e permite coisas do tipo: se eu tenho um banco de dados e eu tenho o cadastro de algum cliente, por exemplo, eu vou pegar essa ficha e guardar no meu banco de dados. Daqui, eu posso ter acesso a todos os dados do meu cliente. Até então, qualquer um dos modelos tem acesso a isso. Qualquer um dos modelos daria permissão para isso. Mas o modelo relacional dá um passo à frente. Eu poderia, por exemplo, identificar onde ele mora e quais foram as compras que ele fez. A partir dessas compras que ele fez, eu posso ter acesso à data em que ela foi feita e qual foi a influência que ela teve no meu estoque. E se por acaso esse estoque fica baixo, eu posso ter acesso diretamente ao meu fornecedor. Viu como é valioso esse novo tipo de paradigma? A partir de um dado armazenado, eu consigo caminhar por eles, contanto que eles tenham relação entre si e eu, como construtor do banco de dados, especifique essas relações. Mas aí você pode se perguntar, mas Guanabara, especificar como? É um programa onde eu vou clicando e vou fazendo? Não. Lembra que eu falei antes que um banco de dados tinha que ter uma linguagem de exploração? Pois é essa linguagem de exploração que a gente vai ter que aprender durante várias aulas desse curso. O nosso foco aqui no curso em vídeo de banco de dados iniciante vai ser a explicação mais aprofundada de uma linguagem específica. Essa linguagem específica ela já teve alguns nomes. O primeiro delas foi Structured English Query Language. Difícil de falar, né? Mas a sigla é mais fácil de você decorar. Essa linguagem ficou conhecida inicialmente como SQL. Sacou a piadoca? Não? Seek well. Buscar bem. Não? E você achando que minha piada do banco de dados ia ser ruim, né? Não demorou muito para esse nome mudar para Structured Query Language, ou SQL. Então, basicamente, SQL é uma linguagem de consulta. É uma linguagem onde você vai poder dar comandos, dar instruções ao meio ambiente do banco de dados e aí ele vai te retornar uma query, uma solicitação, uma resposta a uma solicitação. E a ideia inicial é que a linguagem SQL fosse universal. Você teria uma única linguagem SQL e todos os bancos de dados suportariam comandos nessa linguagem. O grande problema é que cada fabricante resolveu dar a sua apimentada e criou sua própria SQL. Isso tornou o mercado confuso, porque em vez de uma linguagem, a gente tinha várias linguagens. E essas várias linguagens criavam certa confusão. Basicamente, cada banco de dados tinha suporte a SQL, mas dava uma aprimorada, dava uma pequena apimentada nos seus comandos. Isso gerou uma grande despadronização. E aí vieram os órgãos de padronização para resolver a bagunça. Basicamente, o que aconteceu é que os órgãos americanos, ANSI e ISO, resolveram entrar na briga e padronizar. Então, basicamente, quando você lê por aí, o banco de dados tal, ele é compatível com ANSI SQL. Basicamente, ele é compatível com SQL padronizado universalmente. Daí, então, surgiram vários bancos de dados, como, por exemplo, o Oracle, que é um dos maiores bancos de dados do mercado hoje em dia. Além da Oracle, nós temos a IBM ainda trabalhando no seu DB2. Sim, a IBM que criou o modelo do banco de dados tem o seu próprio banco de dados, que é o DB2. Tem um banco de dados bem antiguinho, que é o DBase, que eu estudei no meu segundo grau. Cada DBase é velho pra cacete, não se usa mais, mas é velho. Mas é um banco de dados. E como não poderia deixar de ser, a Microsoft também está no bolo com o SQL Server. Essas 4 soluções são soluções pagas de bancos de dados. São soluções empresariais de bancos de dados. São soluções de grandes empresas da tecnologia. Mas você pode estar perguntando, mas Guanabara, não existe nenhuma solução gratuita? Não existe nada free? Aqui no Curso em Vídeo a gente sempre dá a opção, meu querido. Em relação ao banco de dados gratuitos, e não confunda gratuito com ruim, gratuitos e bons. Eu tenho alguns para citar aqui com vocês. O MySQL é uma das soluções mais populares. E é a solução que a gente vai trabalhar nessas aulas.
MySQL é um banco de dados gratuito que agora pertence à Oracle, mas permanece gratuito e que já tem uma história muito grande, já tem um número grande de ferramentas e é com elas que a gente vai trabalhar durante todas as aulas. E o MySQL não é a única opção, não. Parte do grupo que criou o MySQL, depois que ele foi vendido para a Oracle, criou um fork, criou uma versão que vai ser atualizada agora de forma separada do MySQL, chamado MariaDB. Então, assim, no finalzinho de 2015, início de 2016, MySQL e MariaDB são basicamente a mesma coisa. Um é fork do outro. Mas a partir do momento que eu estou gravando essa aula, eles vão começar a tomar caminhos diferentes. Então, se você ouviu falar em MariaDB, saiba que ele foi criado por parte dos programadores que criaram o MySQL. Além do MySQL e do MariaDB, a gente tem o Firebird e também o PostgreSQL. Todas essas soluções são soluções de banco de dados. Eu já te dei 4 soluções pagas e 4 soluções gratuitas. Nós vamos trabalhar, basicamente, com o MySQL, mas sinta-se à vontade para estudar todas essas tecnologias. Então é isso, meu querido gafanhoto. Eu espero que você tenha gostado dessa sua primeira aula do curso de banco de dados do Curso em Vídeo. E a gente volta na próxima aula com algumas informações extras sobre o MySQL e vamos aprender já de cara como instalar a base, como instalar todas as ferramentas que a gente vai utilizar durante as aulas. Nunca se esqueça, toda semana a gente tem aula aqui no Curso em Vídeo e sempre que um curso estiver ativo, a gente conta sempre com a colaboração de vocês, compartilhando e mostrando para as pessoas que esse projeto está surgindo e é só assim, só com a quantidade muito grande de gafanhotos, com a quantidade muito grande de alunos, que a gente consegue patrocínio, que a gente consegue estrutura para criar um curso novo. Então a gente precisa muito do apoio de vocês. E nunca se esqueça, clicando aqui, você vai se inscrever no canal. A inscrição no canal é uma coisa muito importante para a gente, porque faz com que a comunidade aumente e o canal cresça cada vez mais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já passou de 120 mil pessoas inscritas e assistindo aulas do Curso em Vídeo, e eu fico muito feliz e muito orgulhoso com isso. A gente precisa muito mais, a gente precisa de muitos gafanhotos para chamar de nossos. Clicando aqui, como sempre, você vai ter acesso à playlist. Então, essa é a primeira aula do curso de banco de dados. Clicando aqui, você vai dar uma olhadinha para ver se tem mais. Se tiver mais, já vai estudando, meu pequeno gafanhoto. E clicando aqui no meio, você vai ter acesso ao Curso em Vídeo. Lá, a gente disponibiliza, além das aulas, os pacotes extras, com o banco de dados, com as ferramentas, tem os links e tem tudo mais. Se inscreve lá, acessa o cursoemvideo.com, que lá tem todas as informações extras necessárias e que o YouTube, às vezes, não permite pra gente. É isso aí, meu pequeno gafanhoto. Um forte abraço para você, continue sempre estudando, esse curso é uma continuidade, então dá uma olhada também no curso de algoritmo, dá uma olhada no curso de PHP, porque na sequência do curso de banco de dados a gente vai unificar isso tudo e você precisa estar preparado. Um forte abraço, meu querido, bom ter você de volta, eu espero que você tenha aproveitado essas férias, mas agora voltou a hora de estudar. Um forte abraço, estude sempre e até a próxima.